como a gente disse, todos os olhares do mundo estão voltados à cidade maravilhosa, ao Rio de Janeiro. Os líderes dos 19 países membros, mais a União Africana e a União Europeia, sentaram-se à mesa e lançaram a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Depois de muito esforço diplomático, a Argentina assinou esta aliança. O país vizinho resistiu, mas assinou também a declaração final do G20. O texto fala sobre a taxação dos super ricos, que era um ponto de discordância com Javier Milei. Sobre as guerras do mundo, esse documento é mais ameno. Poupa a Rússia, que não aparece em nenhum momento do texto, e deixa de citar os reféns israelenses na faixa de Gaza. Esta é a cobertura especial do CNN Prime Time no G20. E já que é para falar de cobertura especial, vamos chamar o time todo da CNN, com o baile todo aqui. Vão aparecer na tela Débora Bergamasco, Gustavo Uribe. Por enquanto, Débora Bergamasco e Gustavo Uribe, mas Fernando Nakagawa e Jussara Soares estão prestes a chegar, meus caros. Então, boa noite. A gente já começa esse prime time com essa declaração que acabou de sair do forno, não. O forno já estava ligado há alguns dias ali, muitas negociações, mas foi divulgada agora há pouco. Primeiro em inglês, já com a versão traduzida em português. Queria pedir um destaque de cada um de vocês dois, Gustavo Uribe e Débora Bergamasco, para a gente começar nosso prime time de hoje. A gente começa falando do Acordo de Paris. Era um tema que preocupava Donald Trump, que prometeu durante a campanha que sairia novamente do Acordo de Paris. Javier Milei reclamou bastante, só que o documento reafirma o compromisso com a redução da emissão de gás carbônico e a redução também do aumento da temperatura global. O documento é muito claro, Yuri, fala que reafirmamos o objetivo de temperatura do Acordo de Paris, de manter o aumento da temperatura média global bem abaixo dos 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, e de prosseguir esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius. Por que isso é importante? Porque a sessão, a reunião sobre as questões ambientais está marcada para amanhã. Ou seja, os líderes mundiais decidiram dar uma cartada, divulgar esse documento antes da reunião para fazer uma discussão um pouco maior. Javier Milei já tinha sinalizado que seria contra reafirmar este acordo e, portanto, sai perdendo quando os líderes mundiais antecipam esse pronunciamento oficial. Yuri. Débora, eu queria assuntar um pouco contigo. Acho que um dos pontos aqui que era tão caro ao governo brasileiro, em especial ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que era essa questão da taxação dos super ricos. Que há sim uma menção no documento, fala-se inclusive dos esforços que os países internamente têm feito ao reformarem os seus sistemas tributários. De certa forma, o próprio Brasil se inclui, a gente tem uma reforma tributária acontecendo, mas não há uma menção direta àqueles 2% que vem sendo discutidos ou aquela possibilidade de se arrecadar 250 bilhões de dólares para fazer ali o combate às desigualdades sociais, que é este tema tão pertinente nos discursos que Lula fez ao longo deste dia de hoje, Débora. Exatamente, o documento ele é muito vago em relação a isso. Hoje, no discurso que o presidente Lula fez, ele ponderou, ele até jogou uma alíquota de 2%, falando da taxação dos super ricos, dizendo que esse valor, ele faz um cálculo, dizendo, olha, o montante final vai ser X, suficiente, poderia sim bancar ações para o desenvolvimento sustentável, também para o combate à fome, à pobreza, à desigualdade. Ele cita, muito mais ousado, uma bandeira do governo do presidente Lula, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora, a impressão que dá é que esse documento combina que depois a gente vai combinar melhor. É quase isso. É isso. Porque é o seguinte, olha, é importante, todo mundo concorda, mas vamos discutir em outras esferas também esse assunto que é importantíssimo, mas que a gente não vai definir agora. Então, sim, é um apontamento, é um caminho, é o início de uma discussão, mas sempre aquém, nesse caso, aquém da expectativa do Brasil. A gente sabe a quem interessa a taxação dos super ricos. Muitos países, e não é só Javier Milei,
presidente da Argentina, o único a não gostar desse tema. Vários países, países desenvolvidos, potências, também gostam até que o próprio Milei possa colocar na boca dele, tenha coragem de dizer o que os outros não gostariam muito de dizer, né? De falar, não, deixa pra lá. Mas o fato é, combinaram que mais tarde vão combinar, Yuri. É isso. Bom, que é um gesto típico da diplomacia. E falando em combinar, olha como agora sim nosso telão está pleno e completo aqui. Além de Gustavo Uribe, Débora Bergamasco, âncora do Bastidores CNN e minha parceira de 360, Jussara Soares e Fernando Nakagawa. Vou seguir pela ordem aqui. Jussara Soares, bem-vinda, muito boa noite. Queria tratar contigo de um dos vários temas que a Jussara tem se debruçado no G20, mas é toda a pressão que havia para que esse texto fizesse menções aos conflitos, principalmente a questão da guerra na Ucrânia, a pressão que houve ali do G7, que você acompanhou bem hoje, depois da intensificação dos ataques da Rússia ao território ucraniano, e no fim das contas não há uma menção sequer ao próprio nome dos invasores. Fala-se da guerra na Ucrânia, do impacto dela no mundo, mas não se fala quem invadiu a Ucrânia. Jussara, muito boa noite. Boa noite, Yuri, boa noite a todos que estão aqui conosco, meus colegas também aqui dividindo tela. Olha, Yuri, realmente essa era a questão ali, esse ponto em relação à guerra da Ucrânia era o ponto que desde a tarde de ontem tinha muita discussão, porque havia uma pressão de alguns países do G7 para que esse trecho fosse reaberto. E aí o que eu pude apurar agora, na reta final, finalzinho da tarde, houve duas pequenas mudanças. Mas na linguagem diplomática, isso sim, duas palavras pode levar muito tempo para serem negociadas. Vou contar para você quais são. Num trecho em que cita os conflitos, eles conseguiram incluir a palavra infraestrutura. Por que isso? Porque teve aquele ataque da Rússia aos equipamentos de infraestrutura da Ucrânia. Então esse era um ponto que aconteceu esse ataque no domingo e aí isso acabou pressionando os países do G7, começaram a pressionar para que houvesse uma mudança neste ponto específico e por isso a menção à questão da infraestrutura. E num outro momento em que trata da guerra da Ucrânia, eles incluíram no parágrafo 9 a palavra especificamente em relação à guerra da Ucrânia. Ao relembrar as nossas discussões de Nova Delhi, destacamos o sofrimento humano. Então eles colocaram essa palavra especificamente ali e aí conseguiu, a partir dessa negociação, essa mudança nesses dois pequenos trechos, conseguiu fazer finalizar essa declaração com a anuência de todos os líderes que estão aqui. Então isso é um ponto importante. E aí, Yuri, desde a declaração dos Sherpas, o texto dos Sherpas foi finalizado na madrugada de domingo. E quando teve essa abertura, havia essa questão da guerra, do ataque da Rússia aos equipamentos da Ucrânia, teve essa pressão e aí os diplomatas brasileiros ficaram bastante reticentes, preocupados que houvesse de fato alguém resolvesse reabrir as discussões e havia um temor que isso pudesse haver um efeito cascata. Por exemplo, outros pontos importantes, como por exemplo mudança climática, pudesse ir caindo ali, né? Então todos aqueles acordos fossem superar, esses acordos não fossem mais combinar, não seguisse com esses acordos se houvesse uma abertura de uma discussão em relação à questão do conflito. Mas aí o Brasil conseguiu contornar o que eu tinha trazido aqui ao longo da nossa programação do dia, que o Brasil tinha conseguido contornar o G7. E sabe por quê? Porque assim, esses países que falaram assim, olha, talvez seja preciso rever esse trecho, eles não quiseram também ficar com esse ônus de reabrir um texto que já estava acordado. Então o Brasil conseguiu contornar, estava conversando aqui, logo que saiu a declaração, saí para conversar com integrantes do governo, da diplomacia brasileira, e eles estavam bem satisfeitos com o resultado dessa declaração aí, até aliviados, porque até o último minuto tinha essa expectativa, será que alguém ia topar abrir essa parte da questão dos conflitos? Ponto aqui, já vou entregar para vocês, só um ponto curioso aqui, é uma declaração bastante branda em relação
relação aos conflitos, como vocês mencionaram, não tem uma menção direta à Rússia que fez a invasão à Ucrânia. O que eles disseram é o seguinte: olha, para ter um texto desse, um consenso com tantas partes opostas, eles até me falavam antes, olha, vá com a expectativa baixa, não dá para ter um texto que possa indicar um vitorioso nessa questão aí tão debatido no mundo com conflitos deflagrados. Então, esse é o posicionamento aqui, do que eu pude apurar logo depois dessa declaração e como foram essas negociações nas últimas horas, inclusive.